A obra Linneus nasce de um convite que foi feito pelo Ricardo Rezende, na época curador do Salão Arte Pará, 2011, para que eu conhecesse fizesse uma residência ali no Museu Emílio Guild e travasse então um contato com aquele acervo e a partir daí produzisse uma exposição. A primeira vez que eu ouvi falar desse museu foi através do meu pai, que era um cientista, né, da botânica, alguém que sempre admirou muito esse museu, mas nunca tinha ido até lá. E aí, quando surge o convite, eu já proponho para o curador trabalhar a quatro mãos com um cientista e sem avisar que era meu pai, né, propriamente. E ele ficou muito feliz depois de saber que essa pessoa era desse meu círculo mais próximo. E o meu pai, como eu disse, né, ele era um professor de botânica, dedicou sua vida então à Universidade Estadual de Maringá, ao ensino, à pesquisa, sempre conviveu ali dentro daquele universo. Nós morávamos muito perto da universidade e a minha convivência também sempre foi muito estreita com relação a esse universo de lâminas de tecido vegetal, né, olhadas através do microscópio. E quando fomos então até Belém, foi muito bonito ver esse mergulho feito por ele, a maneira dele de ficar maravilhado frente àqueles acervos, aquelas isicatas, aqueles arquivos absurdos, né, com toda aquela condição ali de museológica, né, de apresentação também dessas pesquisas. E tudo isso faz muito sentido dentro da minha própria pesquisa e é muito bonito ver também essa relação, como ela é construída, porque eu acredito que a arte e a ciência, elas não são nada distantes nesse aspecto, né? Elas têm uma conversa muito, muito próxima, assim, muito, muito íntima. E aí, então, essa descoberta de ficar ali entrando nos arquivos deu pra gente uma primeira ideia do trabalho. Eu já voltei de Belém com essa ideia pronta e falei: pai, você vai me ajudar a escrever essas etiquetas todas, né? Porque tudo isso surgiu como inspiração ali, olhando aquele arquivo. E meu pai tem uma letra muito bonita e eu falei: eu vou te pedir para escrever muitas etiquetas que serão então colocadas em cima de uma mesa, que vão estar dentro de um ambiente, que é um ambiente como se fosse esse mundo, né? Esse jardim esperando para ser classificado, as coisas esperando os nomes. E então meu pai escreveu à mão cada uma dessas etiquetas que estão aí. São 2.500 espécies da flora amazônica que foram escritas uma a uma pela caligrafia dele, né? E é um trabalho que faz referência a essa ligação mais estreita do homem, né, com o ambiente, assim, mais primordial, né? Então, no relato bíblico, você tem quando a humanidade é criada, ela tem a missão, né? Ela tem esse mandato cultural de ordenar e de classificar e de conhecer o mundo, então, né? E esse conhecimento ele é dado através do nome, dessa nomenclatura. Então, essa ideia de nomear as coisas, ela vem muito ligada a isso, muito ligada também a frase que o Ricardo Rezende, quando me convidou, colocou no texto, né, que era uma frase em latim, que no princípio era um jardim, né, e em princípio era de hortus, que é uma frase também que vai habitar todas as pastas que estão nesse ambiente. E essa ideia de no início era a natureza, era um espaço, né, para ser conhecido. E aí essa conversa mais íntima entre eu, meu pai, o museu e o público, e também a obra leva o nome de Linneus, né, que é em homenagem a Carolus Linnaeus, um cientista sueco que foi, de certa forma, o pai
da classificação científica, né? É aquele que ordenou, aquele que deu as diretrizes então para que esse conhecimento ele fosse usado de forma universal e reconhecível por todos. Então é uma história que remete a muitas camadas de afeto e de ligação com a arte e ciência e como que elas podem estar andando de mãos dadas, né? E eu fico muito feliz do Paranaense estar recebendo essa obra, ter a guarda dessa obra a partir de agora, porque eu acredito que também tem tudo a ver com a história tão afetiva que esse museu tem criado com o entorno, com as ciências e também com a cultura e com a arte. A obra Pau Brasil, ela nasce no contexto de uma exposição chamada Auredes, que foi realizada na Embaixada de Portugal em Brasília, a convite da própria embaixada para criar-se então um diálogo com as árvores do Cerrado e a arquitetura de Brasília. O que eu acho curioso nesse trabalho é que eu mesmo, apesar de sempre ter ouvido e visto até árvores de pau-brasil, nunca tinha visto uma árvore jovem. E o tronco do pau-brasil, quando ele é jovem, ele possui esses acúlios, né, que são esses espinhos mais superficiais e que são, então, uma forma de proteção, né, dessa madeira, dessa planta, que é perdida, então, quando ele cresce, né, esses acúlios eles caem e a árvore, então, quando já está mais bem fundamentada, né, bem plantada e estável, ela não precisa mais desse tipo de proteção. E me chamou muito a atenção, porque o pau-brasil, apesar de ser uma árvore que fala na nossa própria identidade, ela não tem muita... O brasileiro não tem muita referência dessa árvore, né? A gente não encontra muito pau-brasil. A impressão que dá é que ela existe, então, num imaginário, né? Ela habita essa história do descobrimento, né? da extração mais exaustiva dos nossos recursos e que tudo que tinha de pau-brasil nesse país já foi levado embora, né? O que sobrou foi só a história para contar. Então, eu achei muito interessante assim, essa relação, né? E fiquei pensando como nós nos relacionamos mal com a nossa própria história, como nós conhecemos mal a nossa própria flora, né? Por que não tem tanto pau-brasil, né? Já que a árvore que dá nome ao nosso próprio país, né? A gente devia ter um pau-brasil plantado em cada esquina para nos lembrar, então, dessa nossa característica, né? De onde nós viemos, né? Que é essa madeira vermelha, né? Essa ideia de brasa, esse braseiro, esse Brasil todo que está aqui queimando, e esse caldeirão de culturas e possibilidades, né? E pessoas diferentes, essa multiplicidade toda que é a nossa cultura. E nesse vídeo, tudo isso que eu disse agora, né? Essas nossas características, essas nossas defesas contra os agentes externos, né? Contra os ataques externos, eles são retirados um a um por essa mão, uma mão branca, uma mão que usa um instrumento, né, um alicate que vai ali com delicadeza de gesto, mas assim com uma violência muito exacerbada subjetivamente, e esses acúlios, essas proteções, elas vão caindo, e vão deixando lugar a essas feridas, né? Então eu acho que esse vídeo ele trata muito dessa forma como a domesticação de uma cultura ela é produzida, né? Ela é aos poucos retirada, essas evidências elas são suavizadas, né? Elas são atenuadas com o tempo, até que
esse tronco ele fique algo que não apresente mais as suas características, mas assim, o que fica mais em evidência são as suas feridas nesse processo civilizatório, esse processo tão doloroso que é qualquer tipo de progresso, né? Quando é feito de forma hierarquizada e tão gananciosa, né? Como foi feito nessa relação da nossa colonização.